Plantão Lauro Jardim. Muito bom dia para você, Lauro Jardim. Bom dia, Milton. Bom dia, Nadédia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Lauro. Lauro, começou oficialmente a campanha eleitoral. Lula foi a São Bernardo, Flávio Bolsonaro foi a Copacabana. E seguem as atividades no dia de hoje. Queria ouvir de você uma análise sobre esse início de campanha e o que vem daqui para frente. Pois é, Milton. Foi dada a largada, né? Os dois principais candidatos à presidência foram para as ruas, botaram suas campanhas na rua e agora eles não vão parar mais até o dia 4 de outubro. O comício do Lula teve casa cheia no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo, teve também mais emoção, teve um apelo mais forte em relação à história e à trajetória do Lula. Teve a Janja homenageando a Marisa, a primeira mulher do Lula. Teve também a Janja cantando uma música gospel ao lado de um pastor e cantor evangélico, que foi mais uma das tentativas do PT para tentar seduzir o eleitor evangélico. Já o ato do Flávio Bolsonaro teve um público bem menor do que o do Lula e também foi um público acanhado em comparação ao público que o pai do Flávio Bolsonaro levava na mesma orla de Copacabana. Só para a gente ter um dado mais concreto de comparação, Milton e Nadédia, na campanha de 2022, o Bolsonaro botou 64 mil pessoas naquele local e agora o Flávio levou ontem 9 mil pessoas. Foi um ato, como talvez não pudesse deixar de ser, feito para lembrar o tempo todo que ele é antipetista e para lembrar do ex-presidente Bolsonaro. Aliás, o Flávio chegou a dizer no discurso que o Bolsonaro, que está preso por tentativa de golpe de Estado, era o último obstáculo para evitar que o Brasil se transformasse numa ditadura. Mas, enfim, não foi um ato que tenha lotado a Avenida Atlântica e os cortes que o time de marketing dele publicou nas redes sociais foram feitos claramente com o objetivo de mostrar o menos possível esse fato, evitando, por exemplo, imagens filmadas muito do alto ou que mostrassem que o público presente não passou muito de um quarteirão. No caso do Lula, mais uma observação que eu queria fazer, ele insistiu em comparar os indicadores da gestão dele com a do governo do Bolsonaro, pediu para a militância petista fazer o mesmo na campanha. Sem dúvida, essa é uma arma relevante, sempre vai ser, mas o fato é que o Lula falou mais do passado do que apontou para o futuro. E mesmo a comparação com o governo Bolsonaro, Milton e Nadédia, não muda o fato de que o brasileiro, segundo as pesquisas, não está otimista em relação à economia brasileira. E quando se está pessimista em relação ao futuro, em geral, o que o eleitor está querendo dizer, em outras palavras, é que ele quer mudança. E isso é algo que o Lula não pode oferecer. Mas, para terminar, que ninguém se engane, Milton e Nadédia, apesar da importância simbólica dos comícios de abertura de campanha de ontem, o mais relevante é que nas pesquisas de intenção de voto, os dois, Lula e Flávio Bolsonaro, estão empatados numericamente no segundo turno. Sempre com uma ligeira vantagem numérica do Lula, mas empatados quando se leva em conta a margem de erro. Então, o cenário é de uma disputa duríssima, como foi em 2022. Esse cenário está desenhado. E assim vai ser até 4 de outubro, com essa campanha que finalmente ganhou as ruas ontem. E é também, Milton Nadédia, um cenário que pode ser abalado com choques promovidos pelas investigações da Polícia Federal, pelo menos do lado mais visível, a candidatura do Flávio Bolsonaro pode ser abalada com o avanço das apurações do caso do dinheiro que ele pediu
para o banqueiro Daniel Vorcaro para supostamente financiar um filme sobre o ex-presidente Bolsonaro, assim como a candidatura do Lula pode ser abalada com alguma revelação sobre o envolvimento do filho dele e do ex-chefe de gabinete dele com uma lobista ligada ao escândalo do INSS. Lauro, o ato do Lula foi tão personalista e, claro, tem muita história para trazer, mas trouxe muito a trajetória dele, a pessoa dele, a questão com o sindicalismo, que não sei em que medida se relaciona tanto com o trabalhador de hoje em dia. Eu fiquei me perguntando se a campanha tem planos para, em próximos atos de campanha, falar um pouco mais com o público que não é lulista, né? Pois é, Nadédia, ele ontem, na verdade, esse comício de ontem, comício de abertura de campanha, centrou muito foco nas mulheres, na segurança pública e também com esse apelo que eu citei aqui para o público evangélico. E, como você bem lembrou, se esqueceu desse novo trabalhador, um trabalhador que está menos atrelado à CLT, dos tempos que o Lula começou na política, no tempo que o Lula começou como líder sindical, e mais ligado ao pequeno empreendedorismo. Esse público hoje não é tão afeito ao Lula e, de fato, pelo menos nesse início de campanha, ele foi esquecido. Muito obrigado pela sua análise, Lauro. Um bom dia para você. Bom dia para você, Milton, para você também, Nadédia, para os ouvintes e até quarta. Bom dia.